Olá, professor. Olá, boa noite a todos e todas. Nós estamos aqui começando mais um Diálogos Adumbe, um programa da TV comunitária em parceria com a Associação Docente da Universidade de Brasília. Eu aqui, Eliane Novaes, presidenta da Adumbe. Hoje tenho dois convidados super especiais aqui para o nosso debate. O nosso debate hoje. Olá, professora. Pode continuar. Que que vai fazer um debate aqui sobre o reajuste salarial dos servidores públicos, uma luta que vem sendo encampada, né, por todas as entidades nacionais, né, que juntos vêm fazendo, encampando uma mobilização nacional em defesa do reajuste dos servidores públicos. E aí eu queria convidar aqui a Cristine Resch, que é representando o Andes, representando aqui o nosso Sindicato Nacional, uma vez que a nossa presidente, Ivânia Moura, não pôde estar presente com a gente, mas está aqui com a gente. Seja bem-vinda, Cristine. E o Lobão, que Ok. é coordenador geral do Sinasef, que está aqui com a gente também. E eu queria já de antemão aqui, acho que justificar a ausência da Rivânia, né, Cristina? E se você quiser fazer isso também, mas te convidar para falar um pouco sobre como tem sido a mobilização a partir do ANTE, Sindicato Nacional, nesse debate do reajuste salarial. Nós estamos na luta, né, há muitos dias, né, dessa batalha, né, pelas melhores condições de trabalho dos servidores. Então, eu queria convidar aí você, Cris, te passar a palavra. Obrigada, Eliane. Estou aqui com uma tarefa bastante grande, bastante pesada, né, de substituir aí a nossa presidenta Rivânia Moura. Ela está em deslocamento agora para Brasília para poder participar exatamente dessa campanha salarial que vai ter aí a deflagração amanhã, né, dos servidores públicos federais. E, na sequência, a gente vai ter o início do nosso congresso, né, o 41º Congresso em Rio Branco, e ela está tentando organizar essa agenda para cumprir tudo isso, né? E nesses ajustes foi necessário realmente que ela embarcasse hoje ainda para Brasília para poder dar conta, né, de toda essa agenda lá. E aí estou aqui escalada, né, para substituir a Rivânia na medida em que eu tenho participado, né, das reuniões do FONASEF representando o Andes e tenho acompanhado relativamente de perto aí toda essa negociação, né? Então, eu sou professora da UFPB, estou no meu segundo mandato junto lá do Andes, como vice-real para os servidores e servidoras públicos. É bastante caro, né, para todos nós. Estamos aí apreensivos, depois de 4 anos sem conseguir qualquer tipo de negociação com o governo Bolsonaro, com um represamento, né, do nosso salário, um defasamento bastante grande aí, por conta dos últimos aumentos que ocorreram em 2015 ou 2017, dependendo da categoria. No caso dos docentes, desde 2017, né, sem aumento. E com outros benefícios também, que também estão defasados, né, precisando aí de negociação. E a gente está no momento agora muito propício para que isso ocorra, né? Conseguimos aí vencer a extrema-direita, né, derrotando o Bolsonaro nas urnas e colocando aí o governo Lula-Alckmin, né, para que a gente possa, então, retomar, né, o crescimento do país, retomar a solidariedade, o amor, né, que Lula tanto fala, para que a gente possa conseguir, né, ter a recuperação da nossa qualidade de vida aí na população como um todo. Enquanto campanha salarial do Andes, né, especificamente dos docentes, neste ano, assim como fizemos em alguns anos passados, a gente está tentando fazer uma campanha que seja unificada. Por que unificada, né, essa campanha? Porque sozinhos nós não temos a mesma força que todos os servidores públicos. E é por isso que essa luta unificada precisa da construção dos dois fóruns, não só o FONASEF, mas também do FONACAT, que é o fórum permanente dos servidores, que são das carreiras típicas de Estado. Então, lá a gente vai ter 36
entidades sindicais, né, representadas lá, e o conjunto de todos os servidores, então, fica representado por esses dois fóruns. E o que a gente tem construído junto, né, no FONASEF, com uma pauta conjunta para todos os SPFs, né, os servidores aí públicos do Executivo, é no sentido de que a gente tenha, no mínimo, a recomposição das perdas salariais aí do governo Bolsonaro. Isso está em torno de 27%. Para isso, a gente precisa ampliar o recurso que tem disponível na mesa, né, de negociação, e é nesse sentido que o FONASEF tem trabalhado desde a época da transição, né, do governo de transição aí, ou do período de transição, né, dos governos. Então, a nossa proposta, né, para essa campanha, que vai ser deflagrada a partir de amanhã, eu vou falar um pouquinho da agenda daqui a pouco, é que a gente possa estar lutando mais ou menos nos moldes do que a gente fez na PEC 32, né, ou contra a PEC 32 no ano passado, né, uma campanha extremamente vitoriosa, né, em que a gente conseguiu impedir a apreciação da PEC, a votação, né, para que ela não fosse implementada. E como é que a gente fez isso? Né, com muita mobilização da categoria, com muita unidade entre as diferentes categorias do serviço público, com presença em Brasília, né, com atos no aeroporto, recebendo os parlamentares, quem efetivamente vão votar, né, em cima da nossa pauta, atividades no anexo 2, lá em Brasília, né, então é bem provável que a gente retome essa mesma mobilização, esse mesmo movimento, para que a gente possa pressionar os parlamentares a votarem a nosso favor, né, para votarem aí apoiando as nossas demandas. A gente sabe que os 27% não vão sair de forma imediata, não vão sair de forma fácil, a gente vai precisar estar muito unido, né, em toda essa pressão que vai ser feita. Então, a agenda que está sendo construída nessa campanha é uma agenda unificada, né, com os dois fóruns que a gente já falou, né, o FONASEF e o FONACAT, ela vai ter início amanhã. De manhã, com um tuitaço nas redes sociais, entre 9 e 11 horas, com a hashtag recomposição já. Né? À tarde vai ter uma live conjunta dos dois fóruns, por volta entre as 14 e as 16 horas, com fala das entidades, para que toda a categoria possa receber aí essas indicações, o que a gente espera pela frente, né, com relação a essa luta, e como que vai ser essa negociação aí, que já tem data marcada, né, para começar, que é o dia 7 de fevereiro. Hoje nós tivemos, agora há pouco, às 17h30, uma reunião com o Sérgio Mendonça para organizar exatamente essa reunião, né? Então vamos saber daqui a pouquinho, talvez o Lobão tenha já o resultado aí dessa reunião para passar para a gente durante a live, ou não, né? Pode ser que a reunião esteja acontecendo ainda. No dia 6, nós vamos ter uma nova reunião para preparar essa reunião do dia 7, e no dia 7, efetivamente, a mesa de negociação vai ser instalada e recomeçar aí a nossa conversa. Então, acho que nesse primeiro momento, para começar, era isso que eu queria falar, Eliane. Obrigada. Obrigada, Cristine. Lobão, diante desse cenário, quais são os grandes desafios a serem enfrentados pelas entidades dos servidores, o ANDE, o SINASEF, nesse campo da FONASEF, para garantir o reajuste salarial dos servidores, sendo que é uma luta, né, constante aí para vencer as diversas barreiras já tratadas pela crise aí no seu panorama. Mas aí eu queria que você falasse um pouco isso, quais são as questões que estão imbuídas nesse debate do reajuste e como é que as entidades estão se articulando nessa mobilização unitária para assegurar esse direito aos servidores. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, querida. Primeiro, agradecer o convite para a gente aqui do SINASEF, é muito importante, ao lado, inclusive, do ANDES. E olha que legal, hein? Um debate nacional sobre o salário dos servidores e 2 paraibanos aqui representando essa disposição de luta. O Nordeste presente aqui, né, com muito orgulho. Eu sou baiana, tá? Só para avisar. Então são 3. Olha, eu gostaria de começar dizendo o seguinte. Eu queria começar dando um abraço, uma solidariedade, chamar para cima todas aquelas que durante esses 7 anos, 6 anos, 2 anos de Temer, 4 de Bolsonaro, amarraram o triste, né, consequência de um golpe. A falta de qualquer perspectiva da gente negociar nossas vidas, discutir o nosso futuro,
discutir a educação, discutir o serviço público, era terrível. Nós amargamos, durante todo esse período, um sentimento de impotência, de derrota, de tristeza, mas nunca desistimos. Então, eu queria dar um parabéns, um abraço muito caloroso a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, contribuíram para a gente chegar ao momento que nós estamos. Então, para mim, o momento que nós estamos é um momento muito importante. Então, nós passamos por várias situações. A luta de 14 semanas em Brasília contra a PEC 32, né? As eleições, campanha, que nós, sindicalistas, nos envolvemos diuturnamente para derrotar o fascismo do Brasil, a vitória eleitoral que foi gigante e que nos deixa dentro de uma possibilidade de esperançar sobre o novo futuro. Quer dizer, então, isso tudo nos coloca na situação de hoje. Essa situação é fácil? Está dada que nós vamos agora entrar no paraíso? Não, não é isso. Mas vamos combinar. Nós fechamos a porta do inferno. Vamos abrir a porta do céu? Vamos com muita luta, com muita disposição, com muita concentração. Então, o que é que está em jogo? Está em jogo 7 anos de congelamento de salário para algumas categorias, 5, no meu caso dos docentes, né? Em que a gente não discutia nada. Reestruturação da carreira, né? Inovação do nosso processo de ensino-aprendizado, todo um processo que está nos colocando para trás durante todo esse período pode ser discutido. Então, quais são os desafios? Os desafios é, depois de 7 anos, ter a calma e a tranquilidade de saber que a gente, indo para a fonte, indo beber água, com muita sede, precisa ter cuidados para não embarcar em qualquer né, bebedouro aí. Então, qual é o momento? O momento da gente discutir na nossa base, ver qual é a melhor proposta, seguir aquele método que o movimento sindical consagrou como vitorioso nas suas lutas, né, por muito tempo. Então, o que nós conquistamos foi muita coisa e agora nós temos que usufruir dessa conquista. Usufruir dessa conquista significa dizer, aprofundar o debate sobre as perdas salariais das nossas categorias, que não são pequenos, né, buscar, né, efetivamente que os nossos salários sejam equiparados, né, àquilo que nós desejamos e sonhamos, recuperando perdas salariais históricas. Então, tudo isso é um processo que vai iniciar a partir do dia 7, com o lançamento da mesa de negociações. Então, a gente está num outro momento, momento de esperança, momento de muita luta, mas que depende muito da nossa organização, depende muito da nossa participação. E, olha, nós temos um cenário ímpar, Eliane. Não sei se vocês entenderam o cenário que nós estamos. Qual é o cenário ímpar? O cenário ímpar é o seguinte. Numa situação normal, nós, servidores públicos, estaríamos nos encontrando com o governo para discutir a campanha salarial de 2024. Pronto. 2023, responsabilidade do governo anterior. Mas aconteceu uma coisa conosco, servidores públicos do Executivo, muito interessante. Bolsonaro se negou a assinar o projeto-lei que definiria como seria o nosso reajuste para usar os 11,4 bilhões que está lá no orçamento para 2023. Então, para além da negociação da campanha salarial de 2024, nós podemos também conversar sobre 2023, ou seja, o reajuste emergencial desse ano. O FONASEF, com todas as entidades do serviço público, já protocolou ao governo que ainda este ano nós queremos discutir com ele o reajuste emergencial linear de 26,94% para todos os servidores públicos. O que é esse índice? Esse índice é a inflação dos 4 anos do governo Bolsonaro, que não recebeu a gente em nenhum momento, que não teve nenhuma negociação, que não abriu nenhuma mesa de negociação. Então, nós queremos recuperar os 4 anos do governo Bolsonaro de forma emergencial e queremos também, ainda em 2023, reajustar os nossos benefícios. Auxílio creche, auxílio alimentação, né, auxílio saúde, vários auxílios que nós recebemos que podem ser corrigidos. A nossa proposta é equiparando aos outros poderes. Isso pode ser feito em 2023. Isso pode ser feito em 2023. Está tudo tranquilo? Está tudo aberto para negociar o que a gente quiser em 2023? Não, temos alguns limites. A LOA já foi aprovada, o impacto já está definido, mas nós podemos negociar mesmo com o impacto definido
com jogos de aplicação desse dinheiro que nos permitam, né, buscar um reajuste que atenda os nossos sonhos. É bom frisar, e é importante colocar aqui, que no apagar das luzes de 2022, o senhor senador Rodrigo Pacheco andou articulando com os 3 poderes um reajuste muito pífio, reajuste de 6% a partir de fevereiro de 2023, 6% em 2024, 6,13% em 2023. Se você pegar a projeção inflacionária desses 3 anos, que o Banco Central, né, planeja, e olha, é bom falar que o Banco Central faz a projeção, mas nunca dá certo, é sempre superior. Eu já vi economista dizer que, na verdade, ali não é uma projeção, ali é um jogo político para tentar puxar a inflação para baixo, então sempre é maior do que o Banco Central projeta. O que nós vamos ter é que esse 6,13 recupera a inflação do ano, deixando nas nossas costas todo o acúmulo de perda salarial do governo Bolsonaro e do governo Temer, do governo Dilma. Então, nós achamos que está na hora de dizer, não queremos essas perdas salariais nas nossas costas. Então, o governo vai ter que nos escutar e a gente vai ter que ter a habilidade de negociar entre 2023 e 2024 a recuperação das nossas perdas salariais. Então, é isso que está em jogo. Olha que dilema para a gente. O normal era só estar falando aqui da discussão da LOA para 2024 e do nosso regime para 2024, nós também temos condições de falar sobre 2023, porque Bolsonaro se negou a fazer o PL, e que não foi ruim para a gente, tá? Porque o PL que o senador Rodrigo Pacheco estava construiu para o Legislativo e para o Judiciário, foi um PL muito ruim. Hoje os companheiros esperam que a gente negocie, amor, que a gente negocie. Elineide, pelo amor de Deus. Desculpa aí, pessoal. Então, a gente está com essa tarefa de discutir 2024 e 2023. É isso. Obrigada, Lobão. Obrigada por essa explanação. Eu queria aqui, antes de devolver para vocês, assim, que quando a gente vai fazer o debate das condições, né, de trabalho dos servidores públicos, é muito importante a gente deixar evidente, né, para toda a sociedade que isso faz parte de uma estratégia de fortalecimento dos serviços públicos. Porque, mais do que uma defesa das questões salariais, né, dos reajustes, daquilo que é de direito dos servidores, que tanto a Cristine quanto o Lobão explicaram muito bem ao longo, né, desses anos de grandes perdas, né, a gente tem como princípio estruturante desse debate o debate do fortalecimento das instituições públicas, né? Então, o debate do reajuste salarial, ou da reposição salarial de perdas históricas, é parte da estratégia das entidades nacionais e das entidades, né, locais, como é o caso aqui da ADUB, uma associação da Universidade de Brasília, em defesa do serviço público. Por quê? Porque a gente entende que a proposta que foi apresentada e traçada pelo governo Bolsonaro, né, depois do golpe, né, pelo governo Temer e pelo governo Bolsonaro, era de destruição total dos serviços públicos. Ou seja, do fim da universidade pública, do fim da educação pública, do fim da saúde pública. E os movimentos os movimentos e as entidades trazem para si não só um debate das condições de trabalho, porque elas são estruturantes do serviço público, mas trazem para si a defesa do direito da população brasileira a ter acesso aos serviços públicos de qualidade de forma gratuita. Ou seja, recolocar o debate das condições salariais, das reposições necessárias, é recolocar o debate do fortalecimento do serviço público, da defesa da universidade pública, da educação pública, do SUS público, porque isso é a estrutura do Estado, que é muito importante a gente lembrar que faz parte da estratégia, né, foi parte da estratégia do governo Bolsonaro, essa destruição, né, de tudo que é público, de tudo que atendia a população. Por isso é importante entender o debate dessa conjuntura. Então, baseado nisso, Cris e Lobão, eu queria que vocês falassem, para que a gente possa entender, para que a categoria entenda, né, os próximos passos, quais são os grandes movimentos, né, articulações
organização que as categorias precisam fazer para assegurar que o reajuste e a reposição salarial aconteçam. Porque a gente sabe que não pode ser uma luta apenas do sindicato, né? Não pode ser uma luta específica das organizações. Como nós podemos mobilizar as nossas categorias para fazer frente, para garantir que todos esses processos citados por vocês sejam coletivos, unificados. Então, eu queria devolver para vocês essa provocação, porque eu sei que tem uma agenda. Mas como é que a gente pode fazer isso nas nossas unidades, nos nossos espaços, para os nossos companheiros, os nossos colegas e toda a sociedade brasileira entender que não é uma defesa salarial apenas, mas é a defesa da condição, né, dos servidores públicos continuarem prestando esse serviço, atendendo direitos e garantindo direitos da população brasileira. Queria devolver para vocês aí para esse rápido debate sobre essas questões e de como a gente ampliar a nossa mobilização aí das categorias. Começo novamente, Cris, você aí. Ok, vamos lá. Então, a tarefa que a Eliane nos coloca, na verdade, é uma coisa que precisamos construir todos juntos. Né? Como o Lobão falou, nós temos um caminho, um procedimento, né, dos sindicalistas, da luta nas ruas, e esses caminhos, vou dizer, políticos, né, que a gente tem feito aí ao longo desse tempo todo. Isso é o que a gente sabe fazer e é aquilo que tem dado resultado, como o próprio Lobão também chamou a atenção. Só que a gente precisa, efetivamente, que a luta não fique concentrada em Brasília. É importante que ela ocorra lá, é importante que tenha visibilidade, que a gente possa ter acesso aos parlamentares lá para fazer essa demanda. Mas é importante estar fazendo essa demanda também localmente, né? Buscar contato com os nossos parlamentares, fomos nós que os elegemos, né? É importante que eles atendam essas nossas demandas e, principalmente, fazer com que a sociedade entenda isso. Né? Então, promover seminários, promover conversas, debates, ainda nas redes sociais, mas também mais presencialmente agora, né, com a contenção aí da pandemia, a gente precisa estar mostrando tudo isso que a Eliane chamou a atenção, né, para que a comunidade entenda isso. Né? Eu queria chamar a atenção também, Eliane, ainda antes de um outro ponto, depois eu volto para isso novamente, que é o seguinte, especificamente na carreira docente, né, além da gente estar sem reajuste desde 2017, tem uma outra política de destruição da estrutura em que a carreira foi montada, né, ao longo desses anos. A criação, por exemplo, da classe de associados, ela acabou fazendo também com que a carreira ficasse ainda mais desestruturada e menos inteligível, né, para a própria categoria e para o docente ali localizado. E isso se retrata muito bem quando, por exemplo, agora o Lobão falou, né, o reajuste emergencial linear. O que significa isso? Dá um reajuste igual para todo mundo, independente das perdas salariais que foram inúmeras, né, nas suas diferenças para cada nível da categoria. Então, por exemplo, nós temos aí 27% de inflação do governo Bolsonaro. Vamos dizer que a gente consiga esse índice. Isso resolveu a nossa situação? Não. Esses 27% vão ter que ser aplicados para corrigir essas defasagens salariais, mas também para reestruturar a nossa carreira. Isso é uma outra coisa que a gente vai ter que estar discutindo muito de perto com a nossa categoria, para que a gente possa recuperar a lógica dentro da nossa carreira. Só relembrando, para vocês entenderem do que eu estou falando, né? A gente tem o professor 20 horas, o professor 40 horas e o professor dedicação exclusiva. Havia uma lógica dentro desse processo, né? Hoje em dia, um professor de dedicação exclusiva, ele está ganhando como deveria ganhar um professor T40. Então, isso significa um achatamento da nossa carreira. Isso faz com que nós estejamos sendo valorizados, né, com relação à dedicação que a gente tem na universidade, com relação à nossa demanda dentro da universidade. E o ANTES tem defendido, né, a contratação por dedicação exclusiva, justamente porque é esse professor que faz com que a universidade tenha o seu tripé fortalecido, né? Ensino, pesquisa e extensão. Um professor que seja 20 horas ou 40 horas, ele não consegue se dedicar da mesma forma, né? Então, além da campanha salarial especificamente, cada uma das categorias vai ter
essas pequenas peculiaridades dentro de cada uma das suas classes, das suas peculiaridades lá da carreira, né? No nosso caso, nós temos o achatamento, né? E uma desestruturação que faz com que cada um de nós tenha uma defasagem salarial diferente. Não há como falar um índice único para a categoria dos docentes, né? Isso é um problemão que a gente vai ter que lidar de perto aí com a categoria para poder, tanto que a categoria entenda isso com mais propriedade, né, como que a gente possa lutar e fazer com que isso seja corrigido. E aí, novamente, voltando, né, para a demanda que a Eliane passou para a gente, é importante que a gente faça essa discussão dentro do sindicato, que a gente faça essa discussão dentro das universidades, institutos federais e Cefetes. É importante que a gente faça essa discussão para fora da comunidade universitária, né, para que a gente tenha a comunidade em geral do nosso lado para ajudar a pressionar aí os parlamentares. Eu não vejo outro caminho, né? É que a gente possa estar fazendo efetivamente panfletagem, conversar, fazer os nossos debates abertos por aí, tá? E aí passa a bola para o Lobão. Sobre essa provocação, Lobão, com você. Vamos lá, olha, os desafios são enormes, né? E eu quero falar, inclusive, como um representante de uma categoria. Eu sou docente do Instituto Federal, mas do nosso sindicato de docentes e tais. Então, nós representamos as duas categorias. E os técnicos administrativos da educação são os trabalhadores do Serviço Público Federal com maior perda salarial acumulada nessa quadra histórica. Imagina a situação que nós estamos vivendo. A situação é uma situação de muita dificuldade. O grau de tristeza hoje é muito forte. Por quê? Olha bem, importante analisar isso. Nós estamos vivendo uma situação em que trabalhadores estão largando o serviço público para ir para a iniciativa privada. Técnicos administrativos fazem concurso e não assumem seu posto porque o salário não é compensador. Então, nós sabemos que nós derrotamos o bolsonarismo nas urnas, mas a direita ainda está muito forte nesse país, e nós temos que combater a direita. Um dos mecanismos de combater a direita é fazer as promessas de campanha. Isso significa serviço público forte, com atendimento à sociedade de muita qualidade, e, para isso, servidor público bem remunerado. Então, nós não temos que ter vergonha para dizer à sociedade brasileira que nós precisamos ter um servidor público bem remunerado para que ele preste um bom serviço à sociedade. Nós somos empregados do povo, nós prestamos nosso serviço ao povo. Então é preciso que a gente tenha uma situação privilegiada de trabalho, que nós atendemos aquele mais carente, aquele que mais precisa do serviço público brasileiro. Então, pessoal, nós vivemos um momento ímpar da história, onde nós derrotamos o neoliberalismo nas urnas, precisamos derrotar nas urnas, e nós temos que deixar claro para o governo Lula que a tarefa da derrota do bolsonarismo, do neoliberalismo, passa pelo fortalecimento do Estado brasileiro. O que está acontecendo hoje é algo muito sério. Nós estamos vivendo uma situação em que servidor público faz concurso e não assume. Que servidor público larga o seu trabalho porque é convidado para fazer um trabalho na iniciativa privada e lá ele está ganhando mais. Então, é preciso remunerar bem o servidor público para que ele possa fazer o seu trabalho com qualidade. O que é que isso tem colocado nas costas dos trabalhadores? Uma perda muito grande. Olha, nós fizemos um estudo de perda salarial baseado no último reajuste do próprio governo Lula. Ou seja, para que Lula pagasse a gente em janeiro de 2023 o que ele pagava a gente no final do governo dele. Para isso, um TAI, por exemplo, precisaria de um reajuste de 62,30%. Já imaginou? Você está com uma perda salarial de 62%? Essa é a vida do servidor público que está vivendo com endividamento, que está enfrentando dificuldades de sobrevivência, de comprar feira da sua família. Isso é um fato real, né? Todos eles estrangulados com os empréstimos compulsórios. Ou seja, quem está ganhando muito com isso é o banqueiro, né? Que empresta esse dinheiro a juros altos e os trabalhadores é obrigado a entrar nessa ciranda pelas suas dificuldades financeiras que o seu salário de fome, apertado com esse arroz salarial de 7 anos, tem causado. Lula deu entrevista nos meios de comunicação e falou
que tem servidor público e federal com 7 anos de arroz salarial, de congelamento. E isso é inadmissível. Então, esperamos que a gente veja desse governo uma condução do processo de negociação que possa, honestamente, tirar a gente dessa situação. Nós queremos, sim, né, com muita disposição, lutar para que a gente possa recuperar o nosso poder de compra. Salário é importante, os servidores públicos não sobrevivem sem salário. Não existe categoria do mundo nenhuma que sobreviveria a 7 anos de congelamento salarial. Né? Isso é inadmissível para um trabalhador. Imagina o pai de família aí se imaginando com 7 anos de salário congelados. Onde é que ele estaria nesse momento agora? Então, é essa a situação que vive o servidor público federal, essa foi a situação que Bolsonaro deixou o Serviço Público Federal, e a gente quer mudanças reais imediatas. É isso. Obrigada, Lobão. Nós estamos finalizando aqui o nosso programa, mas eu queria devolver aqui para a Cristine, diretora do Andes Nacional, e para o Lobão, perguntando a seguinte questão. A partir da mesa de negociação do dia 7, né? Quais são as etapas desse processo aí? E aí já deixar vocês aí para fazer as considerações finais, e aí a gente encerrando o nosso programa de hoje, já agradecendo a presença de vocês aqui, muito importante para a gente esclarecer e trazer mais informações da nossa categoria. Cristine, você. Cris, me permita começar? Me permita ok, começar? Lobão. Pode ser, tranquilo, vai lá. Agora, deixa eu dizer, olha, essa pergunta é muito importante, né? O que nós esperamos da mesa de negociação do dia 7? Primeiro, o governo está chamando a gente dia 7 para fazer o relançamento, na verdade, que na época o governo Lula existia, da mesa permanente de negociação. Então, efetivamente, quando é que começa as negociações, vai acertar nesse dia. Tomara que tenhamos já acordado hoje nessa pré-conversa que tivemos agora no Ministério da Gestão e da Inovação. Então, o que é que nós esperamos do dia 6? Olha, do dia 7. Nós temos 2 coisas para fazer. Uma, a brecha que Bolsonaro deixou em não determinar qual era o reajuste dos servidores públicos federais, com o orçamento já consolidado, aprovado na LOA. Isso permite a gente ter uma conversa com o STEDUEC. Nós dizemos isso a ela: não faça o PL sem nos ouvir, nós queremos ser ouvidos. Então, isso tem que ser imediato, isso tem que ser o mais rápido possível, porque nós temos proposta para reajuste já em fevereiro, por exemplo. É preciso discutir e conversar o mais rápido possível. Então, sobre as questões imediatas, como é imediato, por exemplo, o reajuste dos benefícios, auxílio moradia, auxílio alimentação, auxílio creche, auxílio saúde, está congelado desde 2012, isso é impossível, desde 2012. São mais de 11 anos congelado. Né? Então, nós queremos um reajuste imediato. Então, essa é uma negociação imediata. E uma outra, que passa pela reestruturação da carreira, estruturação da tabela, conceitos de piso, proporcionalidade, carreira estruturada, STEP, toda essa discussão, essa pode levar um tempo maior, porque essa é para 2024. Então, nós temos aí 2 discussões a ser feitas, uma imediata, outra... Mas quando eu falo assim, é para 2024, então nós temos o ano todo. Não temos o ano todo, porque a LOA é encaminhada para o Congresso Nacional até o dia 31 de agosto. Então, nós temos o primeiro semestre para negociar isso. Nós temos que terminar o primeiro semestre com a negociação já posta, pronta para ir para a LOA. Nós temos que botar toda a negociação nossa dentro da LOA. E existe uma outra coisa, Eliane, que é muito importante, que são as instruções normativas. Olha bem, a 10.723, que proíbe a redistribuição, né, que não tem impacto financeiro. Queremos uma revogação imediata. A instrução normativa 54, que diz que quando o trabalhador faz uma greve, olha bem, o cara é desligado do serviço público. Ele é exonerado. Então, a gente quer imediata a revogação disso. Então, há um conjunto de instruções normativas, decretos e portarias que nós queremos a revogação e tem que ser de forma imediata. Então, é uma negociação complexa, com muita coisa em jogo, com muita coisa em discussão, porque, na verdade, são 8 anos sem negociar. E pior, são 8 anos sem negociar e há 7 anos levando porrada, né? Ataques,
corte de orçamento, sacrifícios, instituição normativa, portaria, decreto, tudo contra os nossos interesses. Está na hora agora de sentar com calma. Então, nós temos negociações imediatas, por isso que nós estamos indo para o lançamento do dia 7, dizendo que o lançamento é 11 horas. E a mesa, de fato, pode começar às 2 da tarde? Esse é o nosso propósito. Começar imediatamente. Porque tem coisas muito imediatas para ser resolvidas. E tem coisas que requer um pouco mais de paciência, de exercício, vai para a base discute, volta para a gente na mesa. Essas são as mesas específicas, uma delas, que é a carreira do magistério, a gente estará em parceria junto com o Andes discutindo a reestruturação das nossas carreiras. Então, esse processo, ele pode realmente ser um pouco assim mais mastigado durante todo esse primeiro semestre. O reajuste imediato, não. O reajuste dos benefícios, não. As portarias, as instituições normativas e os decretos que colocam a gente contra a parede, não. Então, eu queria dizer que essas duas coisas nós vamos ter que fazer com muito zelo, com muita determinação e com muita responsabilidade, em nome da classe trabalhadora brasileira, do setor público, e faremos isso com toda a energia, com toda a disposição que a responsabilidade do momento merece. E aí, saudar a todos os companheiros, agradecer o convite, dizer que estou sempre aqui à disposição, e é muito bom ter esse espaço para falar para os nossos servidores, para os nossos camaradas, para os nossos companheiros. E é muito importante, eu vou terminar com esse recado. Nós não chegamos aqui do nada. Aos companheiros que estão ansiosos, procure o seu sindicato, se filie, fortaleça a sua entidade, porque o sindicato é o grande instrumento da classe. Como diz o Papa Francisco, o sindicato dá voz a quem não tem voz. Então, procure o seu sindicato, que vai ser a sua voz na luta em defesa da sua carreira, do seu emprego, do seu salário e do serviço público. Tamo junto, um abraço. Foi muito bom estar aqui nesse momento. Obrigado. Obrigado, Cris. Obrigada, Lobão. Obrigada aí pelas suas falas. Acho que muitos acenos importantes para a gente fazer a nossa luta. Vou passar para a Cristine, que vai fazer as considerações finais aí pelo nosso Sindicato Nacional. E aí a gente, já na sua fala, Cris, se você quiser fazer o seu agradecimento final, também já fique à vontade. Ok. Então, gente, veja só. Um pouco do que a gente falou hoje, né, pode ser resumido na questão da unidade. O Andes não vai conseguir sozinho, o Andes Sindicato Nacional, representando aí os docentes apenas, né, sem os técnicos administrativos, das universidades, institutos federais e Cefetes, né, da sua base, conseguir arrancar do governo qualquer coisa. Precisamos ter unidade dos servidores públicos federais nesse momento. Então, fortalecer o nosso sindicato e fazer com que o nosso sindicato esteja conversando, dialogando, né, construindo essa unidade na luta com as demais entidades que vão representar os outros servidores públicos, né, é de suma importância nesse momento. Não podemos perder isso de vista de forma alguma, né? Essa proposta de aumento emergencial, né, de recomposição salarial emergencial uniforme, né, linear para todos os servidores, é o nosso foco nesse momento, como o Lobão aí muito bem explicou, né? A mesa de negociação, ela não vai ser uma mágica, muito antes pelo contrário. É aquele jogo de correlações de força, é aquele jogo em que a gente vai ter que colocar as cartas na mesa, debater com a base, volta, discute novamente na mesa, com o governo, com os representantes do governo e com os representantes das entidades. Isso é um processo lento, não é uma coisa que vai se dar da noite para o dia, né? O Lobão acabou de colocar. Às 11 horas da manhã, a gente vai estar relançando a mesa de negociação, uma reabertura da mesa desse espaço, né? A gente vai tentar fazer com que no próprio dia 7, à tarde, haja, então, o início efetivo da negociação. Quer dizer, de manhã é um momento festivo, um momento político para mostrar, né, para a sociedade o que está acontecendo, mas a parte técnica da negociação a gente espera que aconteça aí no dia 7 ainda à tarde, onde o governo vai apresentar números, onde a gente vai apresentar expectativas, o governo vai apresentar propostas e a gente vai poder começar a apresentar as contrapropostas. Tudo isso com bate e volta, né, consultando a base e construindo aí esse processo. Então, nós temos esse processo da campanha eleitoral e aí retomando a agenda, né, para ficar bem fechadinho na nossa memória. Amanhã, de 9 às 11, tuitaço, recomposição já.
Precisamos disso nas redes sociais para movimentar, para fazer com que isso suba, né, nas páginas aí, para que a gente possa ter mais acesso, mais divulgação do processo. À tarde, de 14 às 16 horas também, amanhã, no dia 31, a gente vai ter o lançamento conjunto entre Fonacat e Fonasef, né, da campanha salarial. Os links já estão disponíveis na internet para acesso no YouTube, as entidades vão estar presentes falando um pouco dessa luta, de tudo isso que a gente conversou aqui agora, né? Dia 6 tem reunião do Fonacat e do Fonasef, dia 7 tem a mesa de negociação sendo reaberta pela manhã, e se tudo der certo, na tarde a gente começa aí finalmente a negociação na mesa, e com a expectativa de que a gente consiga arrancar do governo um montante maior e um percentual que atenda às demandas da categoria. É isso, Eliane. Agradeço em nome da Rivane, em nome do Andes, o convite para estar aqui, e espero ter atendido aí as expectativas de vocês com relação ao conteúdo. Um abraço a todos e todas, e sempre às ordens aqui, é só chamar. Obrigada, Cristine, obrigada, Lobão. A gente queria muito agradecer a oportunidade de esclarecer, de fazer esse debate com toda a categoria sobre os temas, né, que estão ligados à nossa luta em defesa da universidade pública, que é a questão das condições de trabalho dos servidores e das servidoras públicas federais, que estão na pauta, que estão na resistência, né, desde a tentativa de desmonte, né, do governo Temer, do governo Bolsonaro, com toda uma pressão em cima dos servidores e das servidoras, onde a questão salarial é um ponto importante, necessário, né, como foi destacado aqui pela Cristine e pelo Lobão, porque é a estrutura, né, de manutenção das condições de permanência dos servidores no serviço público. Então, a proposta que está sendo levantada inicialmente é um reajuste linear, né, de 27%, emergencial, né, considerando, né, toda a conjuntura que foi explanada aqui, mas entendendo que a negociação salarial é parte da campanha, né, da campanha nacional pela valorização do serviço público, pelas condições de trabalho dos servidores públicos, mas principalmente em defesa do serviço público para a população brasileira, seja na educação, na saúde, na previdência, na segurança, e essa é a nossa pauta de luta. Então, eu queria agradecer aqui a presença de vocês dois nessa contribuição, e nós encerramos por aqui mais um Diálogos Adumbe, com esse tema tão importante à nossa categoria, mas que também diz muito, né, da importância que a sociedade precisa entender sobre a defesa do serviço público em âmbito nacional. Um abraço, boa noite, nos acompanhe pelas redes e acompanhe a TV Comunitária no canal 12, pela NET, e nós estamos aqui sempre às segundas-feiras, às 18h30, com um tema que dialoga com a nossa vida, com a nossa carreira, com a defesa do serviço público e da Universidade Pública Brasileira. Boa noite e até a próxima semana.